Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ao programa semanal ABC do Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Eu agradeço muito a oportunidade que estão me dando de juntos estudarmos, ora o Evangelho segundo o Espiritismo, ora o Livro dos Espíritos. Hoje veremos algumas questões do Livro dos Espíritos, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho do meu 8º livro, Sinais da Vida. Este livro, composto por 66 capítulos, para o nosso dia a dia. Exemplo, capítulo 50, Presente Divino. Por presente divino, pode compreender a saúde convidando-o às experiências da riqueza orgânica, a doença vem em sua direção, alertando-o sobre a necessidade de moderação, o casamento vem conclamá-lo a dividir a vida com outro coração. Então são capítulos curtos, 8, 7, 8, 9 frases para o nosso dia a dia. Não é um livro para converter ninguém ao espiritismo, portanto você pode dar de presente a um familiar que não é espírita. E lembrando que ao adquirir esta obra ou qualquer outra de minha autoria, a de autoria de meu pai, você automaticamente está ajudando o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então você pode entrar na loja virtual, como você está vendo, loja acaminhodaluz.com.br ou direto pelos QR Codes, uma unidade R$ 19,99, 3 unidades R$ 49,99. Ao adquirir a obra, você estará nos ajudando diretamente. Dado o recado, feito o convite, nós vamos agora para o Livro dos Espíritos. E hoje vamos continuar no livro 3º, portanto, as leis divinas ou naturais, capítulo 4º. Hoje nós vamos começar o capítulo 4º, Lei da Reprodução. O primeiro item que veremos hoje, população do globo, que é composto por 2 perguntas e por 2 respostas. Questão 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Resposta: isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Então, tanto o reino animal quanto o reino vegetal tem esse processo da reprodução. Nós mesmos viemos pelo sim que a nossa mãe nos deu, albergando-nos em seu ventre bendito por 9 meses. Cada espécie dos animais tem as suas características, tem as suas peculiaridades, tem o seu tempo. O que me chama a atenção na criação de Deus é que das milhares e milhares de espécies dos animais, cada qual tem as suas características particulares. Um animal pode até ser a semelhança de outro, mas não é igual. Pode até ter características que se assemelhem, mas não são iguais entre si. A reprodução nos animais, no hominal e de uma forma diferente, por exemplo, no vegetal, conforme a sua própria lei da natureza, sementes e assim sucessivamente, também existe uma gestação. Não como nós vemos nos animais, não como nós vemos nos hominais, mas existe também uma gestação. E o sentido de maternidade está no reino vegetal, no reino animal e culminando no reino hominal. Kardec questiona na questão 687. Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Resposta: não. Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de útil. O homem que só vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Vejamos bem, eu estava lendo um livro que falava da época de Jerusalém, da época do Cristo, do século I. Calculava-se, por estimativas, que naquela altura Jerusalém tinha 30.000 habitantes. E quando havia as festividades populares dos judeus, aquilo triplicava.
Então, nós estamos aí falando de uma população física de 30 mil e de uma população itinerante, já que naquela altura, no Médio Oriente, na Mesopotâmia, em Roma, já havia o livre comércio. Mas residentes fixos na cidade de Jerusalém, na altura do Cristo, fala-se aproximadamente de 30 mil. São estimativas e os historiadores, os pesquisadores, eles têm a oportunidade de falar um pouco mais, um pouco menos, mas são dados estimáveis. Hoje, naquela altura, não tínhamos um bilhão de habitantes no mundo todo, muito pequena a população, muito, comparando todos os povos daquela altura, era um número irrisório comparado com hoje. Hoje nós temos cerca de 8 bilhões de encarnados, só de encarnados. E nós vemos que o Brasil, 220, 230 milhões de habitantes hoje nós temos aqui, brasileiros. Nós temos uma capacidade de aproximadamente 900 milhões e nós temos apenas 230. Se nós arredondarmos para cima, dizendo que o Brasil tem 30 bilhões, tem 300 milhões para 900 milhões, nós estamos falando que ainda temos 2/3 de território para recebermos uma população. Isso em outros lugares é a mesma coisa, em outros países é a mesma coisa. Então, se a população hoje é de 8, com certeza nós comportamos 15 bilhões, 20 bilhões, até mais. E Deus não permitirá que nós tenhamos uma população maior do que a que nós damos conta de prover. Algumas pessoas do outro lado da tela podem falar, mas olha, se com 8 bilhões a gente tem o número de famintos que temos, como é que nós vamos ter amanhã 15 bilhões, 20 bilhões? Vejamos bem, o problema da alimentação não está subordinado à falta de comida, e sim à má distribuição econômica a nível do mundo. Não falta alimento. O que falta é a comida chegar para as pessoas, é igual ao Brasil. O Brasil é um país riquíssimo em cereais, o Brasil é um país riquíssimo no solo, tem grandes pastos. Mas por que tem uma comunidade grande que passa fome? Ah, é porque o alimento do Brasil não dá para os próprios brasileiros? Dá. Só que a má distribuição de renda faz com que muitas pessoas não tenham condições de comprar o próprio alimento e dependa muitas vezes de um governo, de uma cesta básica, da ajuda de um familiar, mas não é a falta de alimento, é a má distribuição. E aí entra muitos fatores que não é o alvo do nosso estudo de hoje. Mas a população está subordinada ao que Deus permite. E aí nós lembramos daquela passagem bíblica de quando Jesus diz, nenhuma folha cai da árvore sem autorização de meu Pai. O que isso significa? Que tudo que nós passamos tem um ok divino. Não existe essa desorganização no bem como às vezes a gente imagina. Não existe. Um erro de cálculo. Aqui às vezes a gente vê uma empresa errando cálculo no seu balancete, nós vemos uma família errando cálculo e gasta mais do que tem, nós vemos essas coisas aqui na nossa vida pessoal. Mas isso a nível divino, a nível de Deus, não existe. Não tem equívoco, não tem erro, não tem conta para mais, não tem conta para menos. Deus é justo, como o próprio Espiritismo nos ensina. E agora nós vamos ver o item 2, que é a sucessão e o aperfeiçoamento das raças. Questão 688. Há neste momento raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? Resposta: isso é verdade, mas é que outras lhe tomarão o lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Então as raças, elas vão modificando. Havia raças há 1000 anos atrás que hoje são extintas. Dentre nós, características hominais. Nós estamos falando de raças, mas podemos dar outro nome. Não é que nós temos uma raça, mas é um povo, uma cultura, um lugar específico. Então, muito do que nós tínhamos hoje já desapareceu, ficou vestígios. Muito do que nós temos hoje desaparecerá naturalmente no amanhã. Então isso faz parte da própria lei da natureza. Para que haja o progresso, precisa haver a substituição.
Não há progresso ficando no mesmo. Não há progresso há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos pensando da mesma forma. Nós vemos no Oriente Médio, por exemplo, costumes que caminham com eles há séculos e milênios. E isso faz com que todo mundo evolua e, em muitos aspectos, eles continuem parados. Às vezes nós falamos muito do avanço que a mulher teve na sociedade. Isso é em partes, porque tem muitos lugares do mundo que ainda não reconhecem o papel e o valor da mulher. Então, graças ao bom Deus, o Brasil e muitos outros países já vê a mulher como sendo e tendo a mesma oportunidade que os homens, são tão capazes quanto os homens. Mas, infelizmente, há muitas culturas que seguem tradições até milenares, cujo papel da mulher ainda se restringe à procriação, a cuidar do lar, a cuidar dos filhos, e a mulher continua sem voz. Então, esses costumes, esses povos, essas culturas, um dia tendem a desaparecer, para que uma nova visão, uma nova cultura, uma nova forma de interação interpessoal entre as pessoas, os costumes, as sociedades e o avanço que nos envolve, chegarão a eles também. Nós não podemos ter aquele sentimento de exclusivismo, aqui tem a verdade, aqui que eu sou feliz, aqui que eu julgo ser o melhor. Tudo está em constante evolução. Eu me lembro quando o CEPAC começou com a TV A Caminho da Luz, em 2009, era muito diferente do que nós temos hoje. Hoje a vida facilitou muito no quesito da tecnologia. Hoje todas as nossas atividades públicas são transmitidas. Hoje nós temos pessoas de vários pontos do Brasil e até do exterior fazendo programas semanais com uma facilidade indescritível. Eu lembro nos primórdios da TV A Caminho da Luz, as lutas que eram para fazer uma transmissão do próprio centro espírita. O tanto que precisava era cabo daqui, era coisa dali, e a internet não era discada, mas também não era fibra, era aquela internet via rádio, e às vezes funcionava, às vezes não funcionava, dava um vento, saía do ângulo lá de captação, já não pegava legal, e hoje nós vemos o avanço. A nossa vida, o nosso planeta é igual. A rotação da evolução ela é imensa. E ela é progressiva. E quem não acompanha esse progresso, automaticamente fica para trás. Eu posso até ter saudade do que eu vivi, do que eu experimentei, mas eu não posso dizer, por exemplo, que em 2009, quando a gente iniciou a TV A Caminho da Luz, era melhor do que a época de hoje para a tecnologia. Hoje é muito melhor, hoje é muito mais rápido, hoje é muito mais eficiente, hoje é muito melhor em todos os aspectos, tanto para quem produz, quanto para quem assiste. Hoje o YouTube está numa televisão, tem pessoas de 45, 50 polegadas que nos assistem de casa. Nós vamos para o intervalo, nosso tempo é rápido e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Voltamos com o programa ABC do Espiritismo. Questão 689. Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Resposta: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguem, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então a raça humana hoje, o Homo sapiens, amanhã será substituído. Naturalmente, já tivemos a época de Lemúria, que hoje ainda temos os resquícios nas ilhas que compõem a Oceania. Já tivemos o povo de Atlântida, que era o continente que ligava o continente americano, o continente sul-americano ao continente
africano, e essas raças foram substituídas. E amanhã será a nossa substituída. Sempre visando o progresso. Volta a dar o exemplo do computador. Quem é aqui da minha idade, 30 anos para mais, vai lembrar como é que era o computador há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. A tela do computador era uma coisa enorme, tanto para o lado quanto para lá, não tinha quase resolução nenhuma comparado com hoje, era grande, era caro. Hoje nós temos tela de LED, hoje nós temos tela 4K, tela fina desse tamanho, com uma resolução extraordinária. Hoje nós temos celulares que têm uma imagem super nítida, hoje já se fala até em 8K, mais do que o próprio 4K, que é a imagem que a TV a Caminho da Luz fornece no YouTube. Então nós percebemos que, tanto quanto a tecnologia, os povos também se modificarão, sempre visando o progresso, o aperfeiçoamento, o crescimento, o despertar de novas possibilidades, é sempre caminhando para frente, é sempre caminhando adiante, nunca para trás, sempre para frente, sempre adiante, sempre visando novos conhecimentos, novas virtudes e novas aquisições. E essa substituição é natural, como nós, em vidas passadas, já animamos também povos extremamente ultrapassados comparado com as bases de hoje. O progresso vai naturalmente burilando, melhorando e aperfeiçoando. Questão 690. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução? Resposta: a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas, como todos pertencem à grande família humana, qualquer que seja o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclar-se e produzir novos tipos. Então, aqui ele já nos dá um dado interessante. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Como assim? É incalculável. O que importa é que o tronco primitivo de cada raça foi miscigenando com outras, misturando, unindo, e dali foram vindo outras raças, e outras, e outras, e outras, e outras. Então o importante não é a qual nós pertencemos, ou a qual nós nos ligamos, ou a qual nós vinculamos pelo afeto. Não, isso não importa. O que importa é nós termos compreensão, entendimento, clareza de visão de que nós somos espíritos que estamos em constantes progressos. E os corpos, os povos, os costumes, os hábitos, naturalmente estão também progredindo. Questão 691. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter definitivo e dominante das raças primitivas? Resposta: desenvolvimento da força bruta em detrimento da intelectual. Atualmente dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física, e, no entanto, faz 100 vezes mais, porque colocou a seu serviço as forças da natureza, o que não fazem os animais. Na condição de pensadores contínuos, de inteligência contínua, nós temos a grande diferença dos animais em que nós sabemos o que é o certo, o que é o errado, já não vivemos mais puramente pelo instinto, já conseguimos ver no semelhante uma irmandade. Agora, se eu vou conseguir viver isso na sociedade, se eu vou conseguir viver isso de mim para com as pessoas que estão ao meu lado, aí é uma outra história. Aí é um outro fator que nós precisamos analisar. A nossa existência, ela não é fácil, ela se apresenta com muitos dissabores e muitos reencontros bons e difíceis, e dissabores pelo comportamento humano das pessoas que estão ao nosso lado.
ingratidão, inveja, ciúmes, sentimento de posse, querer estar no lugar do outro. São pensamentos e sentimentos ainda que estão no coração de muitos dos que estão ao nosso lado. Conforme nós vamos aprendendo, conforme nós vamos aperfeiçoando, nós vamos deixando esta tônica. Mas a pergunta é, qual é, do ponto de vista físico, o caráter definitivo e dominante das raças brutas, das raças atrasadas comparadas com hoje? O predomínio da força em detrimento à intelectualidade. O homem perde a razão quando quer resolver na briga. Então, quando nós tentamos de tudo e vamos para a agressão física, a razão já completamente sai do lado dele. Então, o homem primitivo tem como característica o predomínio da brutalidade. Quando nós estudamos a Idade Média, isso fica muito patente nos povos da Antiguidade. O mais forte subjugava o mais fraco, como até hoje. Temos visto há mais de um ano, quase um ano e meio, a questão da Rússia com a Ucrânia. Nós temos visto na Síria um outro problema que já perdura 12, 13 anos, de uma guerra civil, em que cidades já foram dizimadas, desoladas, em que não há um consenso por parte da população e do governo, e entra ano e sai ano aquela briga, é homem-bomba, é invasão, é destruição, é morticínio, em nome do poder. Então a brutalidade, ela é característica de um povo que ainda não compreendeu o amai-vos uns aos outros, o perdoai-vos, o praticar a caridade e assim por diante. Questão 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Resposta: tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, sendo a perfeição o alvo para o que tende a natureza. Favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins. Aqui perto de Itapira, nós temos uma cidade chamada Olambra. É uma cidade que teve muitos imigrantes holandeses. E ali, quem gosta de flor, vem pessoas do Brasil todo e até do exterior para ver a beleza que é. O que a criação humana consegue fazer? Então lá tem rosas das cores mais diferentes, orquídeas e outras espécies mais que eu não tenho conhecimento apurado para poder aqui mencionar. Mas quem gosta tem uma exposição anual, que é uma coisa belíssima, para quem cultua a natureza, para quem cultua a beleza da natureza, vai ver o que o homem faz. Então nós vamos dizer que mudar a genética e criar novas espécies é contrário a Deus? Não, porque se fosse contrário a Deus, ele não permitiria. Lembro que no início dos anos 2000 veio aquela ideia da clonagem, que teve até a ovelha Dolly. Vocês lembram dessa história? Não foi para frente. Nós conseguimos ir até enquanto tivermos o ok da lei divina. Se fosse contrária à lei divina, naturalmente o homem não conseguiria avançar, prorromper aquela barreira. Então, se está tendo novas espécies, novas descobertas, a mistura, o enxerto, isso e aquilo, tudo isso é permitido para que venha ao nosso encontro, para que venha em nossa direção em forma de aperfeiçoamento, em forma de crescimento, em forma de despertarmos novas visões para a beleza excelsa da criação. Deus utiliza vários recursos que já são imagináveis pela mente humana, mas a grande maioria ainda está encoberto.
pela nossa pequenez e pela nossa forma limitada de vermos o que está ao nosso lado. Queridos amigos, queridas amigas, que bom estarmos juntos mais um dia com o programa ABC do Espiritismo. Eu agradeço muito a TV Mundo Maior e a TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando. Na próxima semana vamos ver uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz, de muita harmonia. Que possamos encontrar nas respostas de hoje o entendimento do progresso humano, o entendimento do progresso que está ao nosso lado e que possamos aproveitar dia após o outro a experiência que estamos tendo. Desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo programa ABC do Espiritismo. Muita paz.